Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de domingo, dia 16 de outubro de 2022, para fornecer um segundo fluxo de notícias e atualizações do Global Currency Reset, que se estende há alguns anos sua concretização, juntamente com a reavaliação de moedas estrangeiras, exóticas e de uma reavaliação mundial também, dentro de uma grande paridade sendo discutida, né? 1 para 1 com o dólar americano, e isso atingindo cada vez mais países. Bom, meus amigos, eu venho dividindo isso a toda essa grande comunidade inscrita no meu canal desde o início, e todos os meus irmãos que me conhecem, todos os irmãos, né, novos irmãos que se tornam meus irmãos e que me conhecem diariamente, porque acredito muito na concretização desses eventos, acredito muito que todas essas pessoas que terão essa capacidade humanitária de fazer a diferença conseguirão fazê-la. E é difícil, né, toda essa cronologia e o estender de tudo isso. Muitas coisas foram faladas nesse intermédio e nesses últimos anos. Foi muito banalizado algumas coisas, infelizmente, coisas dignas e maravilhosas acabaram se banalizando, mas eu acredito que diante de tudo isso, né, quem pode conhecer esses processos de perto sabe a quantidade, né, muita seriedade envolvida, e é uma série de questões que está sendo resolvida em documentos, né, agendamento dessas pessoas, expondo as suas ideias aos departamentos de redenção com os seus devidos programas no nível 4B, que exclusivamente humanitários, né, permitirão aí a essas pessoas magníficos projetos. E, meus amigos, o que eu posso compreender em informações nessa tarde é que toda esta reforma de moeda global, Global Currency Reset e reavaliação, progressos importantes, está acontecendo. No Iraque, já foi decidido o presidente iraquiano e o novo primeiro-ministro. O próximo evento é o Crash of the United States Stock Market, que é a quebra do mercado de ações dos Estados Unidos, meus amigos. Fiquem atentos às tendências do mercado de ações dos Estados Unidos da América de 14 a 17 de outubro. E estamos nesse período, possivelmente, toda essa reforma de moeda global e reavaliação será lançada em breve. Parece que todo este lançamento está sendo coordenado, tudo está em desenvolvimento e estamos obtendo isso de algumas fontes. Só um instantinho, amigos. Cartões de débito de criptomoedas da Visa implantados em mais de 40 países, como América Latina, Europa e Ásia. A partir de agora, os pagamentos podem começar a fluir em moeda digital e se tornarão comuns. O euro desaparecerá e os países da União Europeia voltarão às suas próprias moedas. Haverá uma redefinição massiva da moeda global, que terá um grande impacto na recessão. Temos os dois lados das coisas acontecendo referente ao reset nesse momento. O reset dos white hats e o reset das elites. Este reset foi criado para as elites confundir as pessoas e enganar as pessoas. É isso que eles querem. O QFS, o Global Currency Reset, dos white hats da Força da Aliança, traz a liberdade e soberania aos povos e países. Sabemos que, desde o último dia 24 de setembro de 2022,
foi o marco do início da valorização global de moedas como GBP, USD e UR, atingindo a paridade no mercado Forex, assim representadas. Um IVA fixo de 17% sobre novos bens não essenciais já entrou em vigor, e esta é uma disposição da lei do Ato de Lei de Economia Global. Países BRICS e outros coligados são todos lastreados em ouro agora e podem participar do Sistema Financeiro Quântico QFS e negociar entre si. Já está em andamento em um nível visível, só não enxerga quem não quiser. Centenas de milhares de pessoas tiveram seus cartões de crédito, dívidas, empréstimos em vários setores anulados. E há ainda outros que assim o farão. O que nos espera neste momento é o que nos traz a maior surpresa. Conhecido como o Gold Standard Restoration Act, perdão, amigos. O HR 9157 exige uma conversão do Federal Reserve em ouro para resolver problemas atuais de inflação, dívida federal descontrolada e instabilidade no sistema monetário. Eu já volto a falar sobre isso, né, amigos? Só... Eu observei se o Gregório tá dormindo, né? Olha, que... Acho que tem hora que ele gosta de ouvir as informações, tem tempos que ele não gosta muito, não. Vamos ver, né? Se isso é um indicador de algo. Bom, voltando aqui, amigos. O Gold Standard Restoration Act também tira várias conclusões sobre os danos que o Federal Reserve System atingiu os americanos comuns desde que o presidente Richard Nixon suspendeu temporariamente o lastro ouro do sistema monetário americano em 1971. Para permitir que o mercado e os participantes do mercado cheguem à taxa fixa dólar ouro nas notas do Federal Reserve de maneira ordenada, o secretário do Tesouro e o Conselho de Governadores do Federal Reserve disponibilizarão ao público todas as participações em ouro, com relatório de qualquer compra, venda, arrendamento e qualquer outra operação financeira envolvendo ouro, desde a suspensão temporária em 15 de agosto de 1971 das obrigações cambiais do ouro sob o Acordo de Bretton Woods de 1944. Trechos dessa conferência. A transição massiva com um intervalo de datas de 15 de outubro de 2022 a 7 de novembro de 2022. Informações reveladas. Começaremos também. Não se sabe se essa é a data exata, mas é um grande chute. A missão do ex-presidente Donald Trump e do presidente Xi Jinping e do presidente Putin é eliminar os Illuminati em todo o mundo. Uma das primeiras grandes revelações é o topo da Igreja Católica, o Vaticano. Será a primeira revelação de corrupção e não será a última. A Federação Americana de Estados tem lastreado o dólar fiduciário americano por ativos. 2 grandes trusts o apoiaram. Foi feito um webinar na noite do dia 10 de outubro. Essas notícias continuam e isso para diante da crise internacional que as elites querem e estão criando. Para isso, os países do BRICS e outros países agora são lastreados em ouro.
Você pode ingressar no sistema financeiro quântico e negociar entre si. A nova nota dos Estados Unidos da América corresponde 1 para 1 em relação ao dólar dos Estados Unidos da América. O STN ainda não foi ativado, mas já está distribuído. Bom, meus amigos, diante de uma grande revelação em informações, essa grande disposição de notícias que eu vejo para esse segundo fluxo, nessa escala de informações de tudo que acontece no mundo todo, e acredito, né, dessa maneira em que trago para vocês. Acho que isso é de extrema relevância e importância. E quem gosta, continua deixando o like, o seu comentário. Quem acredita nas notícias, eu não crio essas informações, meus amigos. Eu corro atrás delas, assim como cada um de vocês poderia fazer também. Humildemente eu digo isso porque é verdade. Muitas dessas informações eu obtenho através dos provedores que estão na rede, que por muito tempo eu compartilhei na descrição dos meus vídeos. E eu também, através dessa minha caminhada, desde que comecei o canal, pude me rodear de grandes amigos que acabaram se tornando irmãos e hoje em dia compartilham informações que ligeiramente eu também acabo incluindo nessas minhas transmissões, né? Porque esse é um processo e um fluxo que ocorre 24 horas por dia. Até mesmo hoje, domingo, está acontecendo coisas nos Estados Unidos, em Zurique, né? E toda essa gestão de patrimônio está sendo cada vez mais realocada entre esses níveis, atingindo os níveis inferiores, e todo esse processo ocorrendo no mundo todo e principalmente atualmente nas áreas do Centro de Redenção, já distribuindo essas informações sobre agendas, documentos de confidencialidade, grandes acordos de mordaça mesmo sobre a revelação de assuntos que lhe está sendo colocado e dito, né, a essas pessoas com essas iniciais tratativas no nível inferior, pois isso é uma nova etapa que estamos vendo agora e possivelmente se concluirá em outubro e novembro. Eu torço muito para que isso seja verdade, amigos, e que se conclua nessas etapas, né? Isso diz muito sobre o que está ocorrendo agora e eu não estou vendo o melhor momento para o lançamento, visto o avanço e as comunicações a esses detentores de títulos e pessoas envolvidas. Eu também tenho aqui, meus amigos, mais uma nota sobre esse grande mercado do ouro, né? Uma grande reviravolta está ocorrendo no mercado do ouro. Enormes quantidades de ouro despejadas por investidores no Oeste estão fluindo para leste. A logística dificilmente consegue acompanhar. O mercado de ouro físico está passando por uma enorme transformação global, enquanto os investidores ocidentais estão despejando ouro físico, os compradores asiáticos estão usando o declínio contínuo dos preços como uma oportunidade para comprar joias e barras de ouro a preços mais baixos. O aumento das taxas de juros tornou o ouro menos atraente como investimento. Como resultado, grandes quantidades de ouro foram recentemente retiradas de cofres em centros financeiros como Nova York e transferidas para o leste para atender a demanda nos mercados de ouro em Xangai e Istambul. A transferência está acontecendo em alta velocidade. A Bloomberg relata problemas logísticos que tornam difícil para os comerciantes obter ouro suficiente para onde é necessário. Como resultado, os metais preciosos são vendidos com grandes prêmios em relação ao preço de referência global em alguns mercados asiáticos. Por que os metais preciosos fluem para o leste? O incentivo para manter o ouro é muito menor e está se movendo do oeste para leste agora, diz o chefe de negociação de uma grande organização, PAMP, uma empresa suíça de refino e comércio de ouro, de propriedade do comerciante de ouro MKS, com sede em Genebra, Suíça. Tentamos acompanhar o máximo possível, dizem eles.
A transferência de metais preciosos ao redor do mundo faz parte de um ciclo do mercado do ouro, que vem se repetindo há décadas. Sempre os investidores ocidentais recuam os preços e os preços caem. As compras asiáticas aumentam e os metais preciosos fluem para o leste. Isso posteriormente ajuda a estabilizar o preço do ouro em tempos de fraqueza. Então, quando o preço do ouro se recupera, grande parte do ouro acaba de volta aos cofres dos bancos sob as ruas de Nova York, Londres e Zurique. Os preços do ouro caíram 18% desde o pico em março, quando os aumentos agressivos das taxas do Federal Reserve dos Estados Unidos da América levaram às liquidações maciças por parte dos investidores financeiros. Grandes quantidades de ouro estão fluindo para o leste. De acordo com o CME Group e a London Bullion Market Association, desde o final de abril, mais de 527 toneladas de ouro foram drenadas de cofres de Nova York e Londres, que cobrem os dois maiores mercados ocidentais. Ao mesmo tempo, a oferta está aumentando para grandes consumidores asiáticos de ouro, como a China, onde as importações de ouro atingiram uma alta de 4 anos em agosto. Embora muito ouro esteja chegando ao Oriente, ainda não é suficiente para atender a demanda. De acordo com a PAMP, o ouro em Dubai e Istambul ou na Bolsa de Ouro de Xangai foi negociado com prêmios para o benchmark de Londres nas últimas semanas, que são os mais altos em anos. Isso é um sinal de que as compras estão superando as importações. Quando os preços caem, a demanda geralmente aumenta, disse o diretor administrativo da consultoria Precious Metals Insights de Hong Kong. Os compradores querem comprar o metal a um preço mais baixo e o mercado físico relevante pode não ter metal suficiente disponível se o preço cair, fazendo com que o prêmio suba. O ouro na Tailândia também está sendo negociado com um prêmio em relação aos preços de Londres devido à falta de oferta e fraqueza na moeda local, de acordo com o presidente da Associação de Negociantes de Ouro da Tailândia. Grandes quantidades de prata também estão fluindo para o leste. Na Índia, a prata, que está sendo negociada com grandes prêmios, de acordo com a consultoria Metals Focus, a diferença de preços aumentou recentemente para $1. Isso é mais de 3 vezes o nível normal. No momento, a demanda por prata é enorme, pois os revendedores reabastecem seus estoques, disse o principal consultor da empresa em Mumbai. As sobretaxas podem permanecer elevadas sobre a temporada festiva que termina com o Diwali. Analistas dizem que muitos dos metais preciosos que saciam o apetite dos asiáticos vêm dos cofres do CME Group, que supervisiona o mercado de futuros da COMEX em Nova York. Deslocamentos do mercado no início da pandemia levaram a um aumento maciço de preços, o que obrigou os bancos a acumular grandes estoques para cobrir suas posições futuras. O ouro da COMEX foi negociado com desconto para Londres nos últimos anos e meses, e essas participações agora estão sendo reduzidas para atender a demanda asiática. No entanto, isso só pode ser feito lentamente, em parte porque os compradores asiáticos preferem barras de 1 kg a formatos maiores. Os comerciantes dizem que também enfrentam outros desafios logísticos que contribuem para as altas margens. É um pouco mais difícil do que costumava ser levar as mercadorias para navios ou aviões, e realmente é um exemplo clássico de demanda que excede a oferta.
Bom, meus amigos, este é um artigo muito interessante sobre este futuro dos metais que tende, né, é uma leitura em uma compreensão humilde e simples. Esse mercado dos metais tende a subir cada vez mais. Por isso que há cada vez mais economistas falando sobre a posição do ouro, sobre essa reviravolta, que o ouro pode valer muito mais do que vale atualmente a prata e os metais. E segundo a minha humilde concepção, né, meus amigos, e eu acredito que essa reviravolta também sirva de respaldo, né, todo este ouro existente já recolhido, porque nessa leitura também fala-se de muito recolhimento de ouro de alguns cofres, e existe muito mais recolhimento de ouro no mundo todo, do Vaticano, de Londres, né, de vários locais, que foi retirado e colocado em cofres de segurança, né, em poder da aliança, dos White Hats, que estão respaldando através desse ouro também os certificados digitais lastreados em ouro, conversíveis em moeda. Então é uma posição, esse artigo mostra, né, meus amigos, que o mundo todo fala que o ouro vai subir, né, que a prata também vai subir, e acredito que os metais terão essa posição, e isso muito favorece a todos nós, né, diante de todo o mercado asiático, europeu, né, todo o Oriente, o consumo de ouro, isso pode favorecer muitas nações e essa elevação de preços, né? E, meus amigos, o que eu tinha para trazer nesse momento, nesse segundo fluxo, eu e meu amigo, meu irmãozinho, meu filhote, mais meu filhote, né? Seu Gregório, que ficou novamente esse tempo todo aqui conosco, né? Que bom, fico muito feliz. E com a presença de todos os meus amigos também fico muito feliz. Não é demagogia, é reciprocidade. Eu sempre digo isso porque eu agradeço a essas pessoas que fazem parte de todo este conjunto, de todo esse canal, que também visualizam as informações dos meus vídeos, isso é importante. A exibição dos anúncios, isso acaba sendo compensativo para mim e eu, consequentemente, dentro dessa minha disponibilidade, que eu me dispus a fazer, trazendo essas informações, espero estar rodeado de cada vez mais informações verdadeiras e trazendo essa gigantesca comunidade momentos esclarecedores. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades, se assim puder recolher algo de interessante, também de atual, né, de mais atual, e trazer a toda essa grande comunidade. Fiquem com Deus, irmãos. Até mais tarde. Continuem tendo um excelente domingo abençoado. Tchau, tchau, meus amigos.